Paz, boa noite. Estamos começando o culto de quinta-feira no Ministério Restauração da Noiva. E hoje eu quero falar de Jesus mais um pouco. Eu quero falar para vocês o que significa a glória de Deus. E o que quer dizer a glória de Deus no momento em que nós estamos vivendo. No momento em que eu preciso do Senhor Deus, né? O que é a glória de Deus? Então nós vamos aprender isso hoje. Amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por nós estarmos reunidos aqui em nome do Teu Filho Jesus. Eu declaro, Pai querido, que cada pessoa, Senhor, que entrou nesse lugar, seja abençoada em nome de Jesus. Declaro também, Pai querido, que as pessoas que vão nos ouvir em casa, o Seu Espírito esteja sobre elas, Pai. Aquele que precisa de consolo, o Senhor console. Aquele que o Senhor que precisa de cura, o Senhor cure, Pai. Aquele que precisa, Deus, de uma bênção, Pai, específica, financeira ou espiritual ou emocional, o Senhor esteja abençoando, Pai, em nome de Jesus. Pai, a maior bênção que nós temos é a Tua presença nas nossas vidas. Por isso, Pai, abençoa cada irmão que vai fazer parte desse culto hoje, esses que estão aqui e os que estão nos ouvindo em casa, em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. O nosso Deus é glorioso. Diga comigo, o nosso Deus, Ele é um Deus de glória. Então a glória física de Deus, ela é estrondosa, né? Então tem vários lugares na Bíblia que mostra que o nosso Deus, Ele é um Deus, querido, que tem muita glória, muito poder, né? E muita força. E a glória de Deus, querido, ela é resplandecente, ela é extasiante. Quando Jesus é o resplendor da glória de Deus. Quando Jesus aparece depois de ressuscitado para João, João cai como morto. Por quê? Porque a glória de Jesus é muito forte. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Colossenses 1:27. O plano de Deus é fazer com que seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. O segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Então preste bem atenção. O propósito de Deus é revelar a tua glória por meio de Jesus. E por meio de Jesus a glória de Deus vai ser revelada em nós. Isso não é tremendo? Não te empolga? Quando eu busco Jesus, eu vejo que eu estou buscando um Deus que Ele é glorioso, que Ele é poderoso, que Ele é a solução, querido, até para a morte, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, né, eles vão ser ressuscitados e eles serão glorificados na presença de Deus também com Ele, se tornarão parte da família de Deus. Aonde nós vamos achar um Deus, querido, que tem promessa de vida eterna e de ressurreição? Só em Jesus nós temos. Outra, aonde nós vamos achar um Deus que promete vida eterna e vida em abundância, uma vida maravilhosa no resplendor da sua glória, e que ainda Ele se manifesta no nosso meio com a sua própria glória? Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 1. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados. Toda vez que Deus falava no Velho Testamento, para os antepassados, profetas, os líderes do povo judeu, Deus manifestava com glória. Principalmente nós vemos na vida de Moisés. E Moisés, ele é uma figura de Cristo. Ele é o libertador do povo de Israel, quando o povo de Israel estava no Egito. Sabemos que hoje, o Egito é quando nós estamos no mundo. O nosso Moisés é Jesus, que nos liberta do mundo, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está condenado. Então Jesus é o que veio nos tirar do Egito para nos levar para a terra prometida.
E enquanto nós estamos vivendo nessa terra, até Jesus voltar, nós somos o povo de Deus que está atravessando o deserto. Quando você escuta a Bíblia, lê a Bíblia e vê a história do povo no deserto, então ali você vê, querido, como é que nós estamos nos comportando. Quando o povo está passando no Egito, querido, primeiro, eles toparam sair do Egito porque eles viram a manifestação da glória de Deus. E a manifestação da glória de Deus são os milagres que Deus faz. A manifestação de Deus é os sinais que Deus faz. A manifestação da glória de Deus, querido, estava de muitas maneiras se manifestando no maná quando caía do céu. Estava se manifestando quando o mar se abriu, quando nas 10 pragas do Egito, e quando o Senhor também fechou o mar vermelho e matou os egípcios. De muitas maneiras, de muitas formas, aquele povo viu a glória de Deus. Mas no deserto, quando eles entravam no tédio, diga comigo, tédio. Sabe o que é tédio, querido? É o seu dia a dia. O seu dia a dia é o seu tédio. E é no tédio que nós, querido, começamos a manifestar se nós estamos sendo transformados, estamos querendo mudar a nossa vida para entrar na terra prometida ou não. É no deserto que Deus, querido, vai tirar o mundo de nós. Como Deus precisou colocar aquele povo no deserto, porque tirar eles do Egito foi muito fácil. Mas tirar o Egito deles, querido, a primeira geração nem conseguiu. E que é o Egito dentro de nós? É a nossa velha natureza. É aquilo, querido, que nós pensamos a respeito de nós mesmos, do mundo, do coisa que nós trouxemos de herança. Depois de aceitar Jesus, querido, nós começamos a viver o tédio do dia a dia, da igreja, da nossa vida, da nossa labuta, né? Mas nós vemos muitos sinais, querido, nesses dias. Vemos a manifestação de Deus, querido. Mas nós, na hora do tédio, na hora que nós não estamos vendo nada, que Deus está operando, e nós, através da nossa obediência, da labuta, nós começamos a manifestar igualzinho o povo do deserto. Por exemplo, né, quando nós falamos assim, mas não está fácil, está murmurando. A vida não está difícil, está murmurando. Esse governo, isso aqui. Então nós fazemos igualzinho o povo do Egito. Sabe, querida, a maioria das pessoas, elas estão ocupadas com problemas. Elas estão ocupadas com problemas e não estão, querido, ocupadas com aquilo que realmente edifica, com aquilo que realmente transforma ela. Elas se ocupam, querido, com a visão negativa dela. Em vez de se preocupar, querido, com uma visão positiva, de oportunidade. E todas as vezes, querido, que nós passamos uma luta, Deus tem um grande plano através daquela luta. E você sabia que um dos planos de Deus, quando nós estamos passando qualquer luta, é a manifestação da tua glória? A glória de Deus que se manifesta quando há uma necessidade. A glória de Deus que se manifesta quando acontece qualquer milagre. A Bíblia fala assim, todas as coisas contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Preste bem atenção. Se você for ver, querido, se você não consegue olhar na tua vida, olhe na vida dos outros. Repara, querido, que tudo que nós estamos vivendo é fruto do nosso meio e das nossas escolhas. Diga comigo, meio e escolha. Se eu estiver no meio, querido, e resolver tirar proveito daquilo, e lutar, querido, com sabedoria para ter a vitória, as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida vão contribuir para o meu bem. Por quê? Porque tudo que está acontecendo nas nossas vidas é fruto de uma história que nós temos. Quem planta vento, colhe tempestade. Então, o homem colhe o que ele
planta. Na realidade, não é que ele colhe, que ele planta. Ele constrói a casa que ele quer ter. Essa casa que eu falo é a sua educação. Essa casa que eu falo para você é a sua educação. Ela vai, querido, mudar a tua natureza. E quando você tem uma natureza, querido, aí a tua alma, aquela natureza é a tua alma. A tua alma tem aquela natureza. E nós já sabemos que hoje a maioria das doenças, os médicos já levam para o lado psicossomático. Você chega no médico hoje para consultar, em vez dele pegar e fazer os exames, primeira coisa, você está bem? Está acontecendo alguma coisa na tua família? Você está passando por algum problema? Por que que o médico pergunta se você está bem? Porque ele sabe que se você estiver num processo de tristeza, de preocupação, ou de você está dando importância muito para algo e aquilo está te dando uma espécie de depressão, ele já detecta na hora que você está com uma doença psicossomática, que ela é fatal, é real, é clínica também, mas ela se originalizou de uma maneira de pensar. Quando você tem um problema, você tem que pensar o seguinte: a culpa é minha. Eu gerei essa pessoa, essa vida e essa circunstância. E veio o problema, por que que todos os problemas são para o nosso bem? Porque aquele problema veio, querido, é como o discernimento de que você está vivendo errado, de que você pensa errado, de que você decidiu ter escolha errada. E aí o que você tem que fazer? Você tem que pegar e buscar a Deus, falando assim: Deus, aonde eu errei? O que eu posso melhorar? Aí você vai lendo a Bíblia, vai buscando o Espírito Santo, vai mudando conforme a palavra. De repente, querido, aquele problema não existe mais, não porque ele mudou, não porque as coisas mudaram, mas porque você mudou o teu modo de pensar. Você vai conviver, querido, com um patrão, com líderes, que tem 100 vezes mais problema do que você, e ele vive muito bem com seus problemas. E você vai descobrir, querido, que ele é um vitorioso, não porque ele é melhor, mais inteligente do que você, é porque ele pensa diferente de você. Se o teu casamento não vai bem, decida amar a tua esposa, ou esposa, decida amar o teu esposo. Procura ver as qualidades dele para você ver. Faz o que a Bíblia diz. Você vai ver, querido, que o amor verdadeiro é brotado porque você escolheu. Hoje, eu cheguei lá na loja hoje, então eu não estava gostando da conduta dos funcionários. Aí eu peguei, né? Falei assim: Fábio, eu quero conversar com você. Aí eu falei para a Fábio: toma tal atitude, porque se você não tomar, você está atrapalhando a loja. E ela foi obediente, e ela foi uma bênção, ela tomou aquela decisão. A gente nota que o espírito na loja mudou tudo. Então, quando você quer mudar a tua vida, você muda pela fé. Que jeito? Você faz igual ela fez. Ela obedeceu, tomou uma atitude e mudou tudo. Não mudou, Yumi? Não foi diferente hoje? As coisas foram mais fáceis, menos atropelada. Foi mais gostoso trabalhar na loja. Por quê? Porque uma pessoa, querido, ela contaminada no meio das pessoas, ela contamina toda a massa. Mas uma pessoa também, querido, liberta, com atitude de fé, ela transforma também todas as outras pessoas. Então nós temos que entender o que é a fé. A fé, querida, é tomar uma decisão e ter uma atitude, mesmo que você estiver sentindo ao contrário, mesmo que você interprete ao contrário. E para ter fé, querido, você precisa ter fé em Deus, porque só Deus, querido, é aquele que você tendo fé nele, você pode confiar que vai dar certo. E não importa a sua situação, pode ser um caso de morte, pode ser um caso de enfermidade, um caso de financeiro, pode ser um problema emocional muito forte. Se você crê, você verá a glória de Deus. Então vamos ver lá, olha bem. Jesus respondeu: eu não lhes disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Numa outra versão fala assim: creres, verás a glória de Deus.
Quem é a glória de Deus? A verdade, e a verdade é Jesus. Volta a Hebreus 1. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus. Fala comigo aí. Jesus brilha com o brilho da glória de Deus. Vamos de novo. Jesus brilha com o brilho da glória de Deus. Aleluia. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Deus Todo-Poderoso. Bom, vamos entender aqui o que é a manifestação da glória de Deus. Várias vezes chegaram perto de Jesus. Uma vez Jesus curou um cego de nascença. Um cego de nascença, querido, ele não podia ter pecado para ficar cego. Óbvio, né? Ele nasceu cego, como é que ele ia pecar para receber a consequência de ter ficado cego? Aí os discípulos falaram assim para Jesus: Senhor, foi o pai e a mãe deles que pecou para que esse pudesse nascer cego? Jesus falou assim: não é o pai dele que pecou, não é ele que pecou, ele nasceu assim para manifestar a glória de Deus. E aí Jesus curou ele. Então diga comigo assim: a glória de Deus se manifesta em um milagre. Querido, se você precisa ser transformado, se você precisa ser vencedor, vitorioso, aprende uma coisa agora: busque a Jesus, porque Jesus quer manifestar a glória dele naquilo que você precisa. Agora, olha bem, o que mais Jesus quer fazer? Ele quer salvar a tua vida, porque morrer você vai morrer mesmo. Eu vejo hoje, querida, a humanidade muito preocupada com a morte, com coisa que essa vida vai durar para ele também. E a pessoa que tem medo que o filho morra, tem medo que ele morrer, tem medo da esposa morrer, tem medo do pai morrer, tem medo da mãe morrer, tem medo de coisa. Querido, não precisa temer a morte. Você precisa temer, querido, a Deus, para você não perder a sua vida eterna. As pessoas, querido, têm que entender que para que nós fôssemos salvos, Jesus quer se manifestar. E nós estamos, querido, atravessando o deserto para sermos preparados para receber a herança da terra prometida. E a terra prometida é a herança na eternidade, aonde os verdadeira posse de Deus, as verdadeiras coisas criadas pelo nosso Criador, vão ser distribuídas para nós como herança. E cada um vai receber segundo as suas obras. Em vez de você ficar preocupando que as pessoas morressem, você deveria ficar preocupado em evangelizar elas para que elas conheçam Jesus. Porque pior do que morrer, querido, essa morte aqui é a segunda morte. Mas aquele que crê em Jesus, que vive para a glória de Deus, tem os nomes escritos no livro da vida e não sofrerão o castigo da segunda morte. Isso quer dizer que eles vão ser salvos. E pior coisa que tem, querido, é a pessoa morrer e ir para o inferno. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Olha, Colossenses diz assim, 2,13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, porque não eram judeus, não tinham a lei. Mas agora Deus ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com a nossa conta pregando-a na cruz. Foi
na cruz que Cristo livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Querido, o povo romano, quando fala aqui desfile de vitória, eles quando pegavam um inimigo, eles catavam o inimigo, derrotavam o reino, e eles faziam o desfile da vitória. Eles despojavam, despiam os seus inimigos, colocavam em fila, e eles humilhavam eles. Então aqui está falando que Deus fez isso com Jesus. Ele rasgou a nossa célula, a dívida que havia contra nós, cravando-a na cruz. Quer dizer que Ele pagou pelos nossos pecados. Mas Ele não pagou pelos nossos pecados, que dá simplesmente para nós sermos perdoados. Ele pagou para os nossos pecados para várias coisas. A primeira é a salvação. A outra, querido, é para que nós estejamos, querido, preparados para receber a glória de Deus na nossa própria vida. Agora, querido, a revelação da glória de Deus é você. Diga comigo, a revelação da glória de Deus sou eu. Porque quando eu falo de Jesus, fala aí, quando eu falo de Jesus, quando eu oro a Jesus, quando eu sou usado por Jesus, a glória de Deus se manifesta em mim. Então, querido, olha bem, quando Jesus estava curando, estava manifestando a glória de Deus. Não é aquela glória física lá do templo celestial, mas é a manifestação da glória, querido, de Jesus, da obra de Jesus na nossa vida. Mas o que eu quero dizer? Essa glória de Deus que não é para te livrar de problema, é só para você ver que a glória dele está no nosso meio, e ela quer nos salvar. Jesus quer nos salvar. Oi, filho. O que é? Então vem cá. Olha lá, a dor aonde? No pé? Está doendo muito? Incomoda? Então tá, respira bem fundo. Olha bem, vamos ver, ó, a glória de Deus precisa de um monte de coisa? Não, né? Só vou fazer assim, ó, em nome de Jesus, solta, respira fundo. Aí, procura a dor. Cadê a dor? Sumiu? Você não está mentindo, não? Não? Não está mentindo, ele disse que não está mentindo, gente. Glória a Deus, vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Você viu, não precisou nada, né? Agora, glória a Deus, pode sentar. Ó, serve esse Jesus, querido, isso é só um sinal, tá bom? Diga comigo, um sinal. Sabe, querido, não fica procurando grandes coisas, porque Deus, o Senhor não vai fazer tudo, mas o Senhor quer te salvar. Ele não vai fazer tudo porque não é preciso. Diga comigo, a minha vida é passageira. Fala assim, isso aqui não tem importância. Fala assim, eu vou passar pela primeira morte, se eu não for arrebatado. Então, o que é a glória de Deus? Que da glória de Deus, Jesus quer que ela esteja na nossa vida. Muitas coisas, você vai ter luta. Muitas coisas, pode, querido, você pensar que Deus tem que agir, Deus não agir, mas pode ficar tranquilo. Que se você amar Jesus e for cheio do Espírito Santo, tudo vai ser para a glória de Deus. Tem coisas que vai ser reveladas só lá na eternidade. Entenderam? Só lá na eternidade. Tem coisas que o Senhor nos dá as dicas aqui. Ele ensina por que nós passamos por muita luta. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está enferma, e você vai ver que ela tem uma educação alimentar muito fora. E ela ficou doente por causa daquela alimentação. E o que é mais sério nela? A doença que a alimentação provocou ou o hábito da alimentação? Vamos lá, gente. Aí a glória de Deus vem e cura aquela pessoa. Mas ela continua com o mesmo hábito. Pegaram, gente? Se ela continuar com o mesmo hábito, ela vai voltar a ter o mesmo problema. Então, a glória de Deus, querido, ela é para outro fim.
A glória de Deus, querido, ela é para poder te animar. Opa, Jesus me curou, e agora, pela fé, eu não vou pecar mais, eu não vou mais comer errado. Eu vou procurar uma ajuda de alguém que entende e vou comer certo, porque daí essa enfermidade não virá mais. 1 Coríntios 3,16. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. O que mais o Senhor quer, querido, é que o Espírito Santo viva em você. O tempo que você tem aqui na terra é necessário que o Espírito Santo viva em você. Jesus, ele fala lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E Jesus estava falando com a igreja. E ele estava falando com a igreja, querido, que ele está à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Certa vez eu tive uma espécie de um arrebatamento. E o Senhor Jesus me chamou para as nuvens, e eu sentei a par com ele. E o Senhor Jesus falou assim para mim, olha para a terra. E eu olhei a terra, eu estava num lugar bem alto com ele. Eu não vi o rosto dele, não vi nada, mas eu sabia que ele estava do meu lado e ele conversava comigo. E aquela presença gostosa dele era muito bom. E o Senhor Jesus, querido, mandou eu olhar para as igrejas. E eu vi as igrejas sem teto. E com as pessoas, ouvindo pregação, orando uma pelas outras, até fazendo milagres, querido. Tinha igreja que estavam fazendo milagres, tal, né? E Jesus falou assim, o que você vê de errado nas igrejas? Estava todas avivadas. Falei, Senhor, eu só consigo ver uma coisa, o quê? Eles não olham aqui para cima, para onde o Senhor está. E aí eu tenho visto, querido, isso na igreja. Jesus quer entrar na igreja, e como é que Ele entra na nossa vida? Jesus entra na nossa vida, querido, quando nós damos atenção para Ele. Quando nós damos importância. Quando nós, querido, queremos Ele. Quando nós reconhecemos que Ele está presente. Você acabou de ver aqui, um sinal. Eu só fiz assim no pé do rapaz e a dor sumiu. Isso significa que Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está em você, que é salvo. Só que você está dando atenção para Ele, Ele está em você, você está dando atenção para Ele? Ou você está, querido, murmurando, dando atenção para os seus problemas, para a sua vidinha braba? Ou você está olhando, oi Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor mora em mim, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Ou você está, ô vida, ô dor, ô desgraça, ai que sofrimento, eu não estou aguentando. Ou você está tendo aquela atitude, Jesus, o Senhor está aqui. O pastor acabou de dar um sinal. O Senhor está aqui, Jesus. Querido, não é Ele que tem que te alegrar, é você que tem que alegrar nele. É você que tem que falar, oi Jesus, dá um sorriso, oi Jesus, oi Senhor. 1 Pedro 2,5, aleluia. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes. Diga comigo, edificação, fala aí. Lembra que eu falei que você é a edificação dos seus comportamentos, da sua educação, do meio que você vive, das suas escolas? Lembra que eu falei que você que edificou essa alma aí, se você está contente ou não, a culpa é toda tua, porque você edificou e chegou aonde você chegou. Agora, o que Deus quer? Deus quer destruir essa velha natureza, matar ela. Deus quer tirar ela de você e quer construir uma nova criatura. Ele quer construir. E essa criatura, que é templo do Espírito, é casa de Deus, sacerdote, que jeito? Dedicado a Deus. E isso para que por meio de Jesus, olha, está vendo? Quem que é o resplendor da glória de Deus? Fala aí, Jesus. Aonde Jesus manifesta a glória dele? Fala, na minha vida. Entende? Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. E isso é por meio da fé. É isso para que por meio de Jesus ofereçam sacrifícios que Deus aceite.
Então, muitas vezes, a pessoa pensa só em receber. Ali está falando assim, se você faz isso, você vai fazer sacrifício que Deus aceita. Pela fé. Sabe, querido, tudo que está acontecendo na nossa vida, eu tenho bastante coisa na minha vida que eu não aceito. Mas eu aprendi a viver contente, porque eu sei que o Senhor está me dando o máximo que Ele pode. E tudo que está errado é culpa minha mesmo. E se eu estou vendo algo errado na minha vida, aquilo, querido, é o discernimento, é a revelação de que eu estou fazendo coisa errada, fiz coisa errada e deu nisso. Você fala, pastor, mas foi o cara que te enganou, foi o fulano que fez, foi o Bertano que fez. Querido, fui enganado porque eu sou tonto. Levei prejuízo porque eu fui burro. Porque eu não ouvi a Deus, porque eu não fiquei, por tudo é culpa minha. Fiquei doente porque pensei errado, comi errado, me preocupei errado, por isso me lasquei, fiquei doente. Entende? Você fala assim, mas e aquelas coisas que você não tem culpa? Querido, nós temos que viver adorando a Deus em todas as coisas, por quê? Porque Jesus falou que esse mundo aqui não tem mais importância, a não ser para a manifestação da glória dele. Tem uma necessidade que latente nas nossas vidas, chama-se salvação. Tem uma necessidade, querido, que ela tem que ser aquilo que vai coordenar nortear o nosso caminho, as nossas decisões. Chama-se salvação. Escapar do castigo de Deus. Escapar, querido, do juízo de Deus. Escapar da morte eterna. Se a graça de Deus é tão grande, querido, em proporção também vai ser o castigo. Se a misericórdia de Deus é tão grande, que é tão séria, que Ele deu o seu único filho, imagina quem negar o filho, que tipo de sofrimento que vai ter na eternidade. Então nós temos que entender, que um ponto, querido, que você tem que entender, Jesus é o resplendor da glória de Deus. Ele se manifestou, querido, para salvar. Ele não veio aqui, querido, agora como um juiz, porque não precisa julgar, os homens já estão todos condenados. Ele veio como Salvador, Ele veio como um líder, querido, que está fazendo nós atravessar o deserto. A Bíblia chama essa pequena vida, entre o arrebatamento e a nossa vida aqui, entre também a vida e a morte, entre o tempo que nós estamos nos separando de Deus, chama-se o deserto. Você está no deserto, o Egito ainda te atrai, você tem saudade da cebola, do alho, da carne, você está por aqui com o pãozinho, com o maná, né? Isso significa que você vai morrer no deserto. Mas se você, querido, estiver no deserto, aproveitando esse tempo, adorando a Deus, glorificando a Deus, né? E desfrutando e reconhecendo a presença da glória dEle, querido, você vai entrar na terra prometida, porque só 2 daquela geração foi salvo, e os 2 foram salvos porque tiveram um espírito diferente, eles tiveram um espírito de ânimo, e eles falaram assim, tão somente creiamos, naquilo que todos murmuravam, ele falava, tão somente creiamos, que o Senhor será conosco, que nós devoraremos nossos inimigos como se fosse pão. E Josué e Caleb pôde entrar na terra prometida, porque havia neles um espírito diferente. E esse espírito, querido, que você precisa ter é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. É o Espírito, querido, que Jesus falou ali, ó, eu não falei para vocês? Se creres, verá a glória de Deus. E a glória de Deus, ela é Jesus. E a manifestação da glória de Deus, querido, é a presença do Espírito Santo. E os sinais e prodígios, querido, são os milagres, sejam pequenos, sejam grandes. Querido, eu não ligo se o milagre for uma curinha de dor de cabeça ou um pezinho, mas eu falo assim, a glória de Deus está comigo. Não tem dinheiro que paga isso.
Não tem, querido, sucesso no mundo que paga isso. Você saber que a glória de Deus habita na tua vida. Não tem, querido, coisa mais gostosa de vir numa igreja quando Deus fala assim, ó, eu amo a minha igreja, eu cuido da minha igreja, eu quero a minha igreja. E quando Deus fala isso, querido, então você está fazendo algo para Ele. Quando você traz uma pessoa para a tua igreja, querido, você está trazendo aquela pessoa para Jesus. Quando você falta na igreja, você está faltando com Jesus. Ah, pastor, mas eu não penso assim. Vai ler Bíblia, querido. Porque será que você não entende que o Novo Testamento, querido, o Evangelho é para as pessoas aceitarem Jesus e serem salvas. Os 4 Evangelhos. Mas Atos dos Apóstolos é a história como começou a igreja. E depois, querido, de Atos dos Apóstolos até o final de Apocalipse, toda a Bíblia não serve para outra pessoa que não for a igreja. Se a pessoa não faz parte de um grupo da igreja, ela para que ela vai ler o Novo Testamento, sendo que lá está ensinando você a ser igreja? Jesus se manifesta, querido, a João, e ele fala assim, eu tenho aqui, ó, na minha mão direita, eu tenho as 7 estrelas, e na minha outra mão eu tenho os 7 candelabros. Ele falou, a minha mão direita, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, os 7 líderes, o pastor, por exemplo, o pastor da tua igreja é o anjo da igreja. E Jesus que está com ele na mão direita dele. E a igreja, querido, é os candelabros. Então vocês são o fogo de Deus, a luz, querido, do Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus. E você vai ver, querido, desde Atos dos Apóstolos, todas as cartas foram escritas para quem? Para a igreja. Se você não gosta de igreja, não está envolvido com a igreja, não quer nada com a igreja, não faz parte da igreja, para que então o Velho Testamento, o Novo Testamento não faz parte para você? Logo a porta da graça não existe para você, você não é judeu, você vai para o inferno. A Bíblia, ela é escrita para a igreja. E você é uma pedra viva, ao qual, querido, pedra viva por quê? Porque individualmente você tem uma porção do Espírito. E essa porção do Espírito vai ser te cobrada. Porque ela não é dada à toa, ela é dada, querido, para você se juntar ao corpo para a edificação dos santos. E esse negócio de você concordar ou não concordar, isso é coisa do capeta, do inferno. Por quê? Porque você tem que amar até o inimigo. Imagina os inimigos da igreja, os irmãos da igreja que você não gosta, que você fica falando mal. Querido, às vezes você tem até razão, mas você está vendo aquele mal para quê? Para amar o irmão, ajudar ele a ser transformado. Mas e se ele não for? Espera, querido, faz a tua parte, porque no dia do juízo, aquele que faz a colheita vai separar o trigo do joio, mas se você tentar separar o trigo do joio agora, você vai para o inferno, porque todos nós temos que permanecer com amor por todos. Vamos pular em Apocalipse então. Vamos ler a partir do versículo 17, versículo 17, 1:17. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre a mim e disse assim, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, ou o alfa, o ômega, né? Eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreve as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer. O sentido secreto das 7 estrelas, que você viu, na minha mão direita, é dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha para o teu irmão do lado aí, né, que só está casais hoje, né? Mas se você está meio longe, né, fala assim para ele, assim, fala, ei, se você não gosta de igreja, você não gosta de Jesus. Para com isso, fala aí. Querido, tem crente que ele acha que ele é o bamba, sabe mais do que os outros. Ele acha que não precisa de igreja. Ele acha que as coisas não é bem assim não. Ele acha que quando Deus dá uma unção para o seu pastor, ainda que pareça pouco,
né? Porque às vezes os pastores não têm aquele talento assim para buscar o poder de Deus manifesto. Mas querido, tem sinais. Sinais. Você também é um homem e uma mulher de Deus. Você é a chama de Deus. E você tem obrigação de ter uma atitude. Para, querido, começa a falar assim, ó: Jesus, eu vou manifestar a minha vida agora para ti da seguinte maneira: eu vou tomar uma atitude. O que eu acho não me interessa. Eu vou ficar firme na igreja. E eu vou tomar parte da tua glória. Eu vou agir, Senhor, e pensar, querido, assim: tudo que está acontecendo na minha vida é para mim aprender a ser uma pessoa diferente. Entende? Lembra sempre disso. Você vai ver pessoas que têm 100 vezes mais problema do que você e vive muito bem. Então não é os seus problemas que é o problema teu, é a tua maneira de pensar. E só Jesus pode mudar a tua vida, tua maneira de pensar. Para isso Ele manda a glória dEle. A Bíblia fala assim, que nós somos transformados de glória em glória. Jesus um dia falou assim: Pai, devolve a glória para mim, que eu tinha antes do mundo ser formado, contigo. E Jesus foi levado ao céu e tomou de novo a sua glória de volta. Com a sua presença, a Bíblia diz que Ele encheu todo o universo e controla todo o universo com a sua palavra poderosa. E quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor, o Espírito Santo desce sobre você, com ordem do céu. Ele tem direito legal, constituído por Jesus, com preço pago, um sacrifício feito, que lhe dá o qual o poder de Deus, a glória de Deus tem que descer sobre a tua vida. Porque sem sacrifício não vem glória. Entende? Só que quando a glória vem, querido, ela traz junto consigo duas coisas. Ela traz, querido, a justiça, e ela traz também o juízo de Deus. O homem, hoje, ele é indesculpável para a salvação, porque a glória de Deus se manifestou na terra através de Jesus. E ela se manifesta através da tua vida, que entregou a vida para Jesus. Não é, querido, questão de ser crente melhor do que os outros, ser bonzinho ou não. Você precisa da glória de Deus na tua vida. Com o testemunho, Jesus falou assim: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas, e nem o poder de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você tem que nascer da água e do Espírito. É poder e testemunho. Não é, querido, conhecimento teológico. É conhecimento de vivência com Deus, estilo de vida. Lógico que para isso tem que estudar a palavra. Tem que saber primeiro no campo físico-mental, para depois você obedecer. Mas a manifestação da glória de Deus é o poder dele na tua vida, e o testemunho é a sua palavra. A vida de Deus é a sua palavra. Se os outros não têm, querido, se eu fosse, querido, ser homem de Deus por causa das pessoas, nunca seria. Então para com isso. Se fosse para mim ser o homem de Deus que eu sou hoje por causa de pastor, de líder, de irmão, de ovelha, de servo e de pessoas, nunca, querido, iria acontecer. Por que você está querendo ser melhor por causa de oportunidade na igreja, oportunidade, ou você aceitar as coisas, ou gostar ou não gostar? Larga a mão de ser criança. Olha bem, uma nação inteira temia um gigante, mas um menino que estudava a palavra, salmodiava a Deus, adorava a Deus, apaixonado por Deus, ele viu aquele mesmo gigante que a nação inteira estava temendo, e ele falou assim: eu tenho uma grande oportunidade. Porque Davi, ele tinha a glória de Deus
pela fé. Também, queridos, os 12 espias foram lá e falaram: as cidades são muralhas, lá tem gigante, nós somos nada perto daquele povo, eles são muito numerosos, eles são muito gigantes, eles são muito fortes, eles têm carro de guerra, eles têm isso, têm aquilo, não sei o quê. E isso desagradou a Deus, porque eles viam problema. Mas Caleb se levanta e fala: que é isso? Reia! Então somente temamos o Senhor. E sabe o que ele falou? Essa luta é alimento, nós vamos vencer eles e ficar mais forte. Isso que ele quer dizer quando que nós vamos devorar eles como pão. O que ele estava falando? Foi os inimigos e as lutas são para nos fazer pessoas fortes, diferentes, para sermos melhores. Você vai ser um filho de Deus derrotado, querido, se você não tirar a oportunidade dos seus problemas. Louvado seja Deus pelos seus grandes problemas. Só mostra onde você está e mostra que você tem que vencer. E você tem que ser adorador de Deus para ver o que está por trás do seu problema aqui. Quem obedece a Deus, ele vai ter a vitória. Querido, como eu louvo a Deus pelo tanto que eu sofri. Louvo a Deus por um dia, querido, quase morrer de depressão. Querer se matar. Pela dor de que todo mundo sabe aqui, né? Vou falar na internet, mas todo mundo sabe da dor que eu sentia. Mas eu louvo a Deus, querido, pelas percas. Eu louvo a Deus, querido, por tudo que aconteceu, pelos calotes, pelas decepções, pela humilhação, pelas pessoas que me abandonaram. Porque eu falei assim, né? Eu tenho que aprender a lidar com isso. Porque eu estava ruim, porque eu não sabia lidar com isso. E aí, querido, como eu estudava a palavra ensina a nós, querido, como que você deve lidar, e eu fui aprendendo a lidar, querido, e Deus me preparou, querido, para ter problemas maiores, mas sem me afetar tanto. As pessoas, querido, comum, que não passaram ainda pela transformação, elas ainda se preocupam com o que os outros pensam dela. Elas ainda se preocupam, querido, que será que eles vão falar de mim? Mas aquele, querido, que é grande, ele fala assim: o que me importa é a presença da glória de Deus na minha vida. 2 Pedro, querido, capítulo 1, versículo 3. Olha lá. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Diga comigo, glória. A glória de Deus, é gostoso tomar parte, não é, gente? Mas e a bondade? Fala aí, também. Fala também. Pela fé, né? Vamos lá. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade e dos maus desejos que trouxeram este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Sabe, querido, se tem uma coisa que Jesus não é invejoso e ciumento. Ele não tem problema com competição. E se você quiser ser usado por Ele mais do que Ele foi usado, Ele vai gostar. Porque para isso Ele te chamou, para você tomar parte da sua glória e da sua natureza divina. Por isso Ele nos dá, querido, seus preciosos dons, nos dá sinais das suas manifestações, para que você não queira mais ser feliz no mundo, porque felicidade verdadeira é ser cheio do Espírito Santo. Aonde Ele preenche o seu vazio, aonde Ele te dá uma nova visão, uma nova história, para que você possa, vamos cantar, Lu? Para que você possa, querido, ser uma bênção e ir morar comigo lá no céu, né? Você vai ter que morar comigo. Se você não gosta de mim, querido, eu falo para você, arrependa-te. Porque Deus não vai querer ninguém que não gosta das pessoas lá no céu. Cada pessoa que for lá para o céu, que você não gosta,
é uma maneira de você não entrar lá no céu. Jesus falou assim: amai os vossos inimigos. Sabe por quê? Porque lá no céu não pode entrar ninguém de mal, nem chateado, nem achando que aquela pessoa é ruim, coisa. Você não pode entrar com nenhum tipo de sentimento mal. E se você tem isso por alguém, querido, comece a orar. Pede perdão, pela fé, pede perdão pela fé. Deus vai mudar teu coração. E tenha uma atitude de fé. Porque Jesus falou: se não perdoar de todo o coração aqueles que pecaram contra vocês, vosso Pai Celestial jamais te perdoará. Você que me ouviu em casa, você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Certamente você disse assim, né? Eu quero ir para o céu. Então eu quero orar com você. Aproveita vocês que estão aqui também, quiserem ficar em pé para orar. No coração desejo que a salvação entre. Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir, esse alguém é você. Jesus quer entrar na tua vida. Ele quer que você desfrute da salvação e da presença do reino dele e da glória dele. Jesus quer entrar na tua vida e mudar a tua história. Jesus quer, querido, que as pessoas da sua família olhem você e falem assim: aqui está um homem ou uma mulher de Deus. Faça essa oração comigo assim, feche os teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, eu tenho vivido do meu jeito, com o meu entendimento, mas hoje eu me rendo a Ti. Eu creio que o Senhor veio em carne, pagou pelos meus pecados, apagou as minhas dívidas, e agora eu posso ser livre. Jesus, a partir de agora, Tu és o meu Senhor. Eu quero voltar a um amor quente. Eu quero voltar a uma atitude de fé e Te agradar. Jesus, eu perdoo todas as pessoas que me prejudicaram, porque eu não quero nada entre eu e o Senhor. Jesus, eu quero Te abraçar, eu quero Te amar, eu quero Te ouvir, eu quero Te obedecer. Jesus, eu quero entender. Jesus, me livra do mal. Escreve o meu nome no livro da vida e me apresenta para o Pai, para a glória de Teu nome. Jesus, me dá o Espírito Santo, para a glória de Teu nome. Amém. Amém. Diga assim: agora eu recebi, pela fé, a glória de Deus e a salvação eterna. Glória a Deus. Em nome de Jesus, a morte pelo Covid, que está sobre o Gabriel, eu repreendo agora em nome de Jesus. Ordeno que toda causa de enfermidade no pulmão, em todo o corpo do Gabriel, seja destruída agora em nome de Jesus. Aleluia. A Isalina Fernandes, Pai, em nome de Jesus, eu ordeno agora, espírito de enfermidade, solte o corpo dela agora, em nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, agora a Tua glória manifestando, Pai, no Gabriel e na Isalina, em nome de Jesus. Amém.
Que o Senhor abençoe tua vida. Toda vez que você for, querido, orar, lembre que é só Jesus. E você, querido, pode pedir sinais para Jesus. E fala assim para Jesus todos os dias: Jesus, se o Senhor me ama e quer me salvar, providencia. E você vai ver, querido, que os dias vão passando. E logo você vai lembrar dessa oração. E um dia você vai estar servindo a Deus, com a presença do Espírito Santo, vendo a glória de Deus manifestando na tua vida. E você vai lembrar que foi um dia que você clamou a Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que clamar não será confundido. Amém. Glória a Deus.